Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não consegue entender, a gente acha, poxa, foi uma perda, eu perdi. Mas na verdade não é uma perda, é Deus passando uma vassoura para tirar aquilo que precisa tirar. Senão não Por quê? tem como Porque ele Deus só encher. tira para ele fazer a obra. Deus tira as coisas erradas para começar a dar certo. Tem muitas vezes que as coisas não dão certo na nossa vida e a gente questiona, né? A gente fala, poxa, Senhor, por que não tá dando certo? Mas, se não tá dando certo, é porque ainda tem algo errado no caminho. Ainda tem algo errado no caminho. Então, quando eu tiro as coisas erradas da minha vida, eu começo a viver as coisas certas de Deus. É a renúncia. Você fez uma renúncia. Você falou assim, ó, eu quero viver a vontade de Deus. Só que para viver a vontade de Deus, você tem coragem de fazer um limpa? Você tem coragem de transformar da água para o vinho? Eu perdi muito seguidor, hoje as pessoas, nossa, elas compram seguidor. Eu perdi seguidor, perdi muito seguidor, perdi curtida, perdi cliente, perdi dinheiro, fiquei tempo no deserto, mas a minha intimidade com Deus, ela se construiu de uma forma tão concreta que eu não tive medo, eu não tive receio, eu não fiquei achando, querendo voltar para trás, nada. Então a força, a gente está falando de força, de mais forte, a força e a coragem que você precisa, você vai conquistar na intimidade com Deus. Você vai passar por tudo, tudo que precisar passar. Quem vê de fora vai falar, nossa, tá piorando a vida dela. Não, mas você vai passar com a cabeça tão erguida, tão forte, porque Deus vai erguer sua cabeça. Ele vai te levantar. Jesus vai estar ali, ó, junto, ele vai te capacitar. Então, pare de ficar de mimimi, de ai meu Deus, ai, tá perdendo as pessoas, tudo. Quando eu sempre digo assim, sabe por que as pessoas elas falam tanto, por quê? Porque depois que inventaram as desculpas, tudo dá desculpa. Tudo dá desculpa. Quem não quer dá desculpa, mas quem quer faz acontecer. Se eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida, sabe o que eu vou fazer? Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude. Tá entendendo? Ó, por exemplo, a água aqui, ó. Eu tô com sede. O copo já tá cheio. Alguém colocou água pra mim? Tomar, certo, mas se eu não tomar, eu vou matar a sede? Não vou ter que tomar uma atitude. E aí? Ou eu fico com sede, ou eu vou ter que tomar uma atitude para tomar a água. Exatamente. Então é o que Deus está dizendo para você. Ou você toma uma atitude, ou você vai ficar aí dando desculpas, e quem dá desculpa tá aí. Você sabe que esses dias parado, eu vi não uma amiga nada. minha conhecida que ela posta exercício assim e tal, né? E ela postou exercício e ela colocou na legenda, ela falou, gente, vale lembrar que só vai dar certo se você fizer o exercício. Se você ficar só assistindo, não vai dar certo. Não vai. Esses dias também eu postei um produto que eu uso para manter o peso, tal. A pessoa fala, eu comprei, para mim não tá dando certo. Eu falei, você está tomando certinho no horário tal? Eu tomo quando eu lembro. Eu falei, não vai dar certo. Você comprar a Bíblia e não ler, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se assistir a ministração dela e não fizer nada parecido, não vai dar certo. Não vai dar certo, gente. A gente tem que parar de ser telespectador das bênçãos dos outros e a gente plantar no solo certo para que a gente veja os frutos em nossas vidas. Para de olhar e falar, ai, na minha vida não dá certo. Você está fazendo o que precisa ser feito? Você está abrindo mão do que precisa abrir mão? Você está? Não está. Você está arrependido dos teus pecados? Não. Você está orando? Você está pedindo direção a Deus? Não. Ou está só reclamando, igual aquele povo fazia lá no deserto, que só reclamava. Exatamente. Aí tem gente que olha e fala assim, poxa, por que não dá certo só comigo? Porque você só está se colocando na posição de telespectador. Quando eu fico na posição de telespectador, eu só vou dar desculpa, não vai dar certo, não vai dar certo. Ou você sai da posição de telespectador e começa a praticar e começa a fazer dar certo, a ir atrás do seu objetivo, a ir atrás do seu sonho, ou você vai ter que ficar sonhando o sonho dos outros. Ou você vai ter que estar no projeto dos outros. Então olha e fala, opa, deu certo pro fulano? Eu creio que vai dar certo na minha vida também. Só que pra dar certo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Tem um exemplo, né, das muralhas de Jericó. O pessoal, ai, caiam as muralhas, bababá. Deus, ele pediu para as pessoas, para eles se posicionarem, para eles marcharem. Exatamente, marcha. E não foi uma voltinha, foi um dia, foi outro de novo. Quantos hoje em dia, se ele manda marchar, fala, ai não, estou descansando em Deus, se tiver que ser, ele faz. Deus está falando, pode descansar em mim, mas depois que você tomar uma posição, depois que você marchar, depois que você orar, depois que você confiar, fez tudo, agora confia e descansa. As pessoas estão invertendo a ordem. Exatamente. Elas descansam antes para ver se vão confiar.
né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. E eu lembro que o evento mesmo das muralhas de Jericó, para mim, me chama muita atenção, porque foram 6 dias, uma volta por dia. No último dia, você pensa que foi mais fácil? No último dia, foram 7 voltas. No último dia, você teve que marchar mais. Então, às vezes, a gente está no período mais difícil, eu falo, estou esgotada. Mas é aí que entra a persistência. E fé é persistência, é decisão, é persistência. Então, você quer que a muralha da sua vida, muralha emocional, muralha espiritual, batalhas que você está passando, a hora que ela começar a se intensificar, segura firme, que Deus, Ele vai fazer acontecer, Ele vai fazer derrubar. E quando derrubar, você vai estar tão mais forte, porque o que vier depois, você vai estar fortalecido. Mas não desista, no momento mais difícil, não desista. Eu tive vitórias na minha vida, assim, em momentos que eu estava esgotada, que eu já estava, Deus, e Ele só falava para mim, continue louvando, continue adorando, continue. Eu falo, meu Deus, mas está piorando. Não, mas continue. E Ele mostrou, eu entendi, no dia que a coisa aconteceu, a vitória. Sabe? A vitória. Eu entendi a vitória de Deus. Deus é maravilhoso. Mas a gente precisa persistir. No momento mais difícil, é mais difícil, eu sei. Mas é no momento, Ele está lá, Ele está vendo se você vai conseguir, Ele quer que você consiga. E não desista, não deixe de pedir por Ele, né? Às vezes a gente fica, eu não quero pedir, eu estou já esgotada, eu me sinto mal de pedir, ficar pedindo. Mas a Bíblia fala, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir, vocês não pedem. O Senhor tem prazer em ver a gente pedindo, em ver a gente falando com Ele, porque Ele sabe da intenção do nosso coração, não é? Exatamente. Nós precisamos mesmo começar a sair do comodismo, né? As pessoas chegou num momento de zona de conforto que elas confiam, mas depois que elas descansarem, amém, eu vou descansar em Deus, deixa que Ele faz. Meu amigo, se você não ir atrás, as coisas não vão mudar. Não vai mudar. Não vai. A gente precisa entender que Deus, Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos, porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas Deus não fala mais comigo. Não é que Deus não fala, é que Deus fala, mas a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente está obedecendo, né? Ele fala e espera que você faça, ele não fica falando. Ele falou às vezes lá atrás, até agora você não fez. Então ele não vai fazer, ele está esperando você. Exatamente. Né? Então, pega essa palavra para sua vida, querido. Se você quer que essa muralha caia na sua vida, parado você não vai continuar. Vitória, eu quero que a muralha caia na minha vida, então continue marchando. Continue. Gente, o segredo para você alcançar o que você deseja na sua vida, para você alcançar as promessas, né, a concretização das promessas, não é fácil, não é. Mas quem disse que seria fácil? O que nós precisamos entender é constância. Quando eu continuo perseverando, acreditando, com fé, eu vou chegar lá. Mas tá difícil. Mas parece impossível. Não é impossível pro teu Deus. Não é impossível. Se você sabe onde você depositou a sua fé e em quem você depositou a sua fé, você tem convicção. Seja uma pessoa convicta. Eu tenho Deus na minha vida e se eu tenho Deus, isso basta. Se eu tenho Deus na minha vida, não há muralha maior. Não tem dificuldade maior, eu tenho Deus na minha vida. Quando Davi ele vai enfrentar o gigante, ele olha pro gigante e fala, poxa, olha o tamanho dele perto de mim. Mas mesmo assim ele vai dizer, opa, eu sou pequeno, mas o maior é aquele que está comigo. Tenha convicção de quem é o seu Deus. Sim. Se eu tenho convicção de que eu tenho Deus na minha vida, não tem muralha, não tem gigante, não tem barreira, não tem nada que vai te fazer parar. Sim. Só que você tem que entender que é necessário a perseverança. Continuar.